Falando sobre estrutura dos solos, nós temos aí diferentes tipos de estruturas aí, tanto para areias como para argilas. No caso das areias, a gente vai determinar aí como que está a sua estrutura através da sua compacidade. Então, as partículas de areia e pedregulho, eles não se aderem umas às outras, né, e a sua interação ela vai ocorrer somente devido ao seu peso. A forma com que os grãos desse tipo de solo se encaixam pode gerar valores diferentes aí de índices de vazios, lembrando que a definição do índice de vazios é a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos, e esses valores aí podem variar aí, entre 0,3 e 1, né, para esses solos granulares. E a estrutura com o índice de vazios baixo são estruturas compactas, né, então que tem poucos vazios na sua estrutura. E com o índice de vazios mais alto, né, mostra para a gente que a gente está com uma estrutura mais fofa, né, do material. E isso vai interferir no seu comportamento. Então existe aí também um tipo de estrutura que a gente chama de alveolar, que acontece aí com a presença aí do fenômeno de capilaridade, que é quando o solo ele é colocado, quando a gente tem água próximo do solo, então ele faz esse processo de capilaridade, de puxar a água, né? E isso vai fazer com que a estrutura dele possa ficar alveolar, né? Aliado aí a uma pequena parcela de grãos de argila no solo. Então isso pode fazer com que o solo tenha índices de vazios maior do que 1. Então as três estruturas estão mostradas aí, né? A gente pode ver aí a estrutura fofa, né? Então a gente tem mais vazios, né? Aqui os vazios podendo chegar até 1, né? Então ficando aí, né, próximo aí de 0,9. A estrutura compacta com os vazios, o índice de vazios menor, né? Podendo o valor aqui mostrado de 0,35, podendo chegar até 0,3. E esses valores aí extrapolando aí o valor de 0,9, né? Passando aí de 1, a gente teria uma estrutura alveolar, né, que a gente teria mais vazios ainda nesse tipo de solo. Então, qualquer uma das três estruturas apresentadas podem estar sujeitas a carregamentos estáticos e não ter deformações, né? Porém, quando a gente tem um processo aí de choque ou de vibrações no carregamento, quando a gente ir para uma estrutura fofa ou uma estrutura alveolar, a gente pode ter aí uma variação de volume do material, e isso não é bom, né, para as nossas construções. E para definir aí como que a gente está aí nessa estrutura, a gente utiliza aí um índice chamado compacidade relativa. Esse índice ele faz a correlação entre os índices de vazios, né, que a gente encontra no campo, com os índices de vazios que a gente determina em laboratório, considerados como índices de vazios máximos e índices de vazios mínimo, né? Então aqui mostra a fórmula de compacidade relativa, sendo o índice de vazios máximo menos o índice de vazios encontrado no campo, que divide o índice de vazios máximo menos o índice de vazios mínimo. Então, se o índice de vazios estiver próximo do mínimo, então a gente tem uma compacidade relativa mais alta, né? Ou seja, o solo está mais compacto, né? Quando o índice de vazios está mais próximo do índice de vazios máximo, o solo está mais fofo e a gente tem uma compacidade relativa mais baixa. A gente ainda pode estar encontrando no campo índice de vazios um pouco maior do que o valor máximo obtido no laboratório ou um pouco menor do que o valor mínimo obtido no laboratório, porque, né, o laboratório é uma maneira de determinar, e no campo a gente pode ter tido algumas situações diferentes que pode estar extrapolando esses valores. Fazendo as fórmulas de correlações aí de índices físicos, a gente pode fazer esse cálculo, né, através do peso específico do solo seco, né, e aí a gente pode calcular, né, através dos índices de vazios, esse valor do peso específico seco mínimo, o valor máximo, e o valor que foi obtido no campo,
né, podendo obter aí o mesmo resultado aí para a fórmula de compacidade relativa, né, dos solos arenosos. Então, essa compacidade relativa ela é utilizada, né, dentro das nossas obras para solos que contenham no máximo 12%, né, em peso de material que passa na peneira 200, ou seja, no máximo 12% de material fino, né, silt argila. Tendo mais do que isso, a gente já considera que esse material tem uma influência grande aí de solo fino, né? Então já teria que analisar de outra maneira. Para obter os índices de vazios máximos e mínimos, a gente faz procedimentos definidos em norma, né, e no laboratório, e a gente pode encontrar, né, como eu já falei, valores no campo de índices de vazios maiores ou menores do que os obtidos no laboratório. Então, para os índices de vazios, para encontrar o índice de vazios máximo, a gente utiliza aí areia seca na estufa, para que a gente não tenha aí a formação da estrutura alveolar, né? E a ideia consiste em encher um molde de volume conhecido com o solo seco no seu estado mais fofo possível. E aí a gente faz esse enchimento com um funil ou uma concha, né? Fazendo com que esse funil ou concha fique a uma altura aí de 1 centímetro do material já depositado. Então esse material vai sendo depositado, né, de uma forma que ele vai ficando fofo. No caso do índice de vazios mínimo, a gente quer uma estrutura dele mais compacta possível, né? Então a gente coloca o material aí, né, no molde e coloca uma sobrecarga, né, no caso aí de 13,8 kPa, e faz esse conjunto vibrar numa mesa vibratória por um determinado período. Com isso, esse material vai compactando e vai fazendo com que o índice de vazios fique o menor possível. A gente considera esse valor de índice de vazios como o índice de vazios mínimo desse solo. Os valores aí de compacidade relativa que a gente encontra nos nossos cálculos, né? Então a gente vai considerar que, sendo menor do que 35%, a gente estaria com uma estrutura fofa, ou seja, quer dizer que no campo o índice de vazios está próximo do índice de vazios máximo. Né? Para valores entre 35% e 70%, a gente está com uma estrutura medianamente compacta, e para valores maior ou igual a 70%, a gente estaria aí com uma estrutura compacta. Quer dizer que a gente está com o índice de vazios mais próximo do índice de vazios mínimo do solo. Então, a gente tem aí, no caso, por exemplo, de um solo granular constituído por micas, né, aí a gente vai ter grãos no formato de placas. Então, para esse tipo de solo, a gente não consegue aplicar esses métodos aí de índices de vazios máximos e mínimos. Então, quanto mais micáceo for o solo, mais problemático ele é. E por isso, quando a gente tem esse tipo de solo, a gente não costuma utilizar ele como material de empréstimo para a execução de aterros compactados. Bom, solos bem graduados, né, que a gente já viu que tem diâmetros de todos os tamanhos, a gente teria valores de índices de vazios máximos e mínimos inferiores aos solos uniformes, o que seria bom aí para a utilização.